começar falando dessa vitória, né, do Santa Cruz, uma vitória protocolar, mas para um time que vinha aí de vários tropeços recentes, foi uma vitória importante ali para diminuir a pressão, né, chegar aí na fase mata-mata um pouco mais aliviado, né? A gente também tem informações aí que os aportes foram feitos pela SAF, a galera vai receber o salário, né? Então isso já ficou um pouco claro na disposição dos jogadores hoje. É, uma vitória que tem muito o que falar. Essa é uma vitória contra um time já eliminado, né? Que até já tinha liberado alguns jogadores, não tinha nem tantos jogadores assim no seu elenco, mas o Santa fez 3-0, serve para estancar a sangria dos últimos resultados. Boa noite, Fábio, Cássio, todo mundo aqui que está na audiência, a galera que está assistindo depois o corte, né, assistindo o vídeo que fica na nossa aba de vídeos aqui no nosso canal depois. Fábio, o Santa Cruz foi hoje para a partida com basicamente três objetivos principais, né, para o jogo de hoje. E por mais que não tenha sido um jogo, uma grande exibição da equipe, uma exibição excelente assim do Santa, foi um jogo onde a equipe conseguiu alcançar esses três objetivos bem, né? Que é o mais importante, que é o que o Santa Cruz mais precisava no jogo de hoje. O Santa foi hoje para a partida, primeiramente, para recuperar uma confiança em um bom momento com seu torcedor. E eu diria que essa confiança, esse bom momento, ele começou até durante a semana, porque a gente começou a ver finalmente movimentações mais positivas em relação à SAF. Embora eu discorde muito da forma como foi feita aquela coletiva, por exemplo, com o Calil, muito vazia, sabe? Um cara que foi para a coletiva para dizer que não tem nada a ver com a SAF, que não vai participar, que não tem cargo e etc. Mas, querendo ou não, a gente teve naquela coletiva uma movimentação por parte dos investidores junto ao clube de que o negócio avançou mais durante a semana. Inclusive com o Irã, um dos investidores, falando, né, que a proposta teve um avanço mais no sentido do que algumas forças do clube desejam, né, que teve melhorias dentro da proposta, que vão ser feitos os aportes, como você bem falou. Na verdade, já foram feitos, né, esses primeiros aportes ali, adiantamentos, para o Santa Cruz conseguir quitar suas obrigações e conseguir ir melhor financeiramente para os confrontos da Série D. E durante a semana também a gente viu o movimento que eu já falei aqui várias vezes, que para mim, como o maestro gosta de falar, né, pouco inteligente, de público zero também sendo retirado da pauta, né? A gente viu uma movimentação da torcida dizendo, não, é hora da decisão, é hora de chegar junto, por mais que o público hoje não tenha sido um grande público, pouco mais de 10 mil pessoas, mas já foi, por exemplo, um público maior do que a última partida, mesmo sendo um jogo que talvez o apelo, normalmente, ele não fosse tão grande quanto a última partida tinha mais coisa em disputa, talvez, né? Existia uma motivação maior do que quando o Santa perde mais um jogo, por exemplo, contra o Horizonte. Além disso, na arena, né, que é distante, a gente sabe os problemas da logística, e mesmo assim o público deu um pouquinho maior, um pouco mais de 10 mil. Então, para mim, já é um sinal de que, aos poucos, a torcida está recuperando essa presença e esse bom momento, e eu acho que o jogo de hoje precisava disso. E o 3-0 com um jogador a menos, mesmo com alguns problemas que a equipe possa ter tido na atuação, e mesmo sendo contra um adversário, como você bem trouxe, com atenuantes ali que a gente deve utilizar, né? Um adversário que não tinha mais nenhuma motivação, que veio com a equipe muito desfalcada, vários jogadores já dispensados e tudo mais. Mas no final, um 3-0 fica uma simbologia interessante para chamar a torcida e recuperar a confiança para o mata-mata. Então, esse era o primeiro objetivo e dá para a gente falar que ele foi alcançado. O segundo objetivo era recuperar a confiança de alguns jogadores. E isso aqui eu vou deixar para quando chegar no campinho eu conseguir avaliar ali jogador por jogador e vai ver que a gente vai ver que alguns jogadores tiveram oportunidades hoje e conseguiram ou ganhar um pouco de crédito com a torcida ou recuperar um crédito que tinham perdido com as atuações ruins que o Santa Cruz teve em sequência e que esses jogadores também tiveram em sequência. E por fim, dar confiança a um jogador em específico que eu acho que, dada a importância da posição e toda a celeuma que a gente teve recente, valia a pena esse caso ser tratado à parte, que é a situação do gol. E aí, já entrando na escalação, Fábio, o Santa Cruz foi hoje para a partida com várias modificações na escalação. A primeira delas, como eu falei, na posição de goleiro, Rock Kennedy foi titular. Realmente era uma situação insustentável já a permanência de Felipe Alves como titular. Não tinha mais como isso Demorou, né? acontecer. Exatamente. E eu diria até, Fábio, que por linhas tortas talvez tenha acontecido no melhor momento essa chegada de Rock Kennedy ao gol. Por linhas tortas porque o melhor momento, obviamente, se a gente for no frio da palavra, seria antes. Mas eu acho que o cenário agora foi interessante para ele, porque ele pegou um jogo com menos pressão, um jogo com um adversário
mais acessível, que não disputava tanto no campeonato, e um jogo bom nesse sentido para ele ganhar confiança, que era o terceiro ponto que eu ia falar. Que além do Santa ter essa mudança no gol, era importante que o Roquene tivesse uma partida segura, que desse confiança para ele. Quando a gente entrar também nas avaliações individuais, vai dar para ver que foi uma partida que deu esse esteio para Roquene se manter como titular e com moral, vamos dizer assim, com confiança para o mata-mata. Arthur, E o Santa Cruz, fala maestro. só sobre esse tema do goleiro, para não ter que voltar depois, na hora que Marcelo Cabo ele fez a escolha por um time alternativo nesse domingo, assim, porque tinha, assim, tinha muita gente pendurada do time titular, tipo, os dois pontos, Giovani e Thiago, os dois ali pendurados, então assim, tinha, acho que Matheus Vinícius, Balotelli, Era Matheus Vinícius, Balotelli, Rodrigues, os dois Rodrigues pontas, como também, você falou, e Totti. Todos que tipo, estavam pendurados não foram nem relacionados para o jogo de hoje. para não Ficaram ter de que fora. entrar, para não ter que entrar até no durante a partida, em caso de necessidade, se tivesse. Mas ele tinha essa escolha. Uma escolha era a seguinte: era olhar a tabela e falar: o Central vai ter dificuldade lá no PV contra o Ferroviário, então eu não posso abrir mão de não vencer o 13 aqui para garantir o mando de campo. Mas ao mesmo tempo eu não posso perder um jogador para o mata-mata. Nisso ele ponderou e falou: vou dar para ganhar com um time alternativo, como deu com extrema facilidade. E no meio disso, ele promoveu a troca do goleiro, que pode não ser, que pode ser colocada tanto como dentro, ainda que não tivesse pendurado, filho, mas dentro o time foi alternativo, inclusive o goleiro. O discurso pode ser tanto esse, e dar mais uma semana para se Felipe Alves se recuperar e tal. E nesse caso, fica ótimo para Marcelo, porque sendo esse, nessa linha de discurso, Roquini entrou, fez o papel dele e deu a oportunidade que precisava, que merecia, tanto o reserva quanto o titular merecia para o banco, e dá uma semana com essa decisão, porque não necessariamente Roquini vai ser já o titular garantido contra o Sergipe, tá? Pelo menos, eu não vejo dessa forma, não. O que eu vejo é o seguinte: o treinador viu um jogo onde ele teve uma oportunidade muito boa para fazer essa troca. Nem que fosse nesse dia de um time alternativo. E a partir do comportamento de Roquene, ele pode ganhar vaga para o jogo. Ou seja, se esse jogo fosse a 13ª rodada, no Arruda, tá ali, talvez Felipe Alves ainda fosse o goleiro. Mas, meu irmão, tá quase classificado. O time vai ser 6, já mudei 6. Muda o goleiro também, tá todo mundo pedindo. Então, no caso, deixa o goleiro corresponder, e eu acho que ele fez a parte dele. Então, no caso, se Marcelo Cabo fez uma aposta, era uma aposta que ele acabou ganhando. É isso, é isso. Me surpreenderia muito, tá, Cássio? O Roquene não ser titular no mata-mata. Porque, enfim, acho que a atuação dele Eu foi acho que boa. será, porque ele só não seria se de repente entra e não tivesse feito o papel dele. Mas na hora que ele fez o papel dele, ele aproveitou. Era um jogo de pouco apelo, mas só faz o teu papel e pelo menos que a galera vai te abraçar. É isso. É por isso que eu falei que, por linhas tortas, foi um bom momento. Porque justamente esse jogo de menor apelo dá até mais segurança, né, para Roquene do que entrar naquela fogueira, como a gente costuma dizer, né? Não foi esse o caso. Por mais que ele tenha entrado ali na última rodada da fase de grupos, mas não foi como entrar na fogueira porque era uma partida mais tranquila, né? E aí, já falando do jogo, a outra coisa que eu ia falar sobre a escalação é justamente o que Cássio comentou, né? O Santa, além dessa mudança no gol, o Santa teve mudanças em basicamente todos os setores por questão de evitar a suspensão de jogadores importantes. O Santa Cruz teve todos os jogadores que estavam pendurados não sendo nem relacionados para a partida de hoje. E para mim, uma decisão 100% correta de Marcelo Cabo. Né? Eu critiquei, por exemplo, aqui quando no Pernambucano o Santa Cruz não fez isso com o Itamar. O Santa foi para a última rodada daquela primeira fase do Pernambucano com os jogadores que estavam pendurados jogando, tendo o risco de levar um cartão amarelo e acabar ficando suspensos, porque, só para deixar claro para o torcedor que está assistindo em termos de regulamento, os cartões amarelos eles são zerados depois dessa primeira fase. Porém, você não zera a suspensão. Se o jogador tinha 2 amarelos, Exatamente. ele leva um terceiro amarelo agora, ele tem que cumprir a suspensão no próximo jogo. Então, é por isso que não só o Santa Cruz, eu acho que todas as equipes, né, que estavam numa situação de tabela mais confortável e que esse último jogo era um pouco mais protocolar, por mais que valesse ali questão de chaveamento, devem ter abdicado ali de jogar com jogadores pendurados, principalmente jogadores do setor defensivo, que tem maior propensão a levar um cartão amarelo. Então, 2 pontos aqui importantes sobre a escalação. E aí, Fábio, passando rapidinho pelo jogo aqui, foi um Isso. jogo que o Santa começou de forma bem modorrenta, sendo bem sincero. Um 13 até chegando com maior perigo algumas vezes. O Santa tinha a posse de bola, tinha o controle do jogo em termos de posse, mas não conseguia infiltrar, não conseguia se impor em relação ao 13. Não conseguia gerar lances de perigo. Né?
também muito, muito atrapalhado pelo gramado tenebroso que a gente viu na arena hoje. Inclusive é algo que gera preocupação, porque o que havia sido divulgado é que o Santa jogaria daqui para frente na arena. É a tendência que isso siga, mas o gramado hoje fez o torcedor, que eu quase não vi reclamações de torcida dessa decisão de jogar na Pela arena, muita transmissão gente estava muito apoiando, feio. Viu? mas o gramado hoje me fez, Cássio, pela primeira vez, desde que teve o anúncio, eu ver um movimento de torcedores dizendo, ó, não sei se é uma boa ir para a arena por causa do gramado. Eu acho que Mas tinha sido muito são duas aceita. questões. Uma, gramado, outra, estrutura da arquibancada. Ou seja, assim, tipo, esse jogo tá na Eu arena pela cheguei a estrutura ver. da arquibancada do Santa também, tá? Assim, não é só o É, gramado. não, não. É Eu delicado. acho que É assim, em termos delicado de esse ponto. gramado, o Arruda talvez estivesse melhor. A questão é sobretudo estrutura. Sobretudo estrutura, não tenha dúvidas. Eu cheguei a ver torcedor do Santa hoje falando em tentar viabilizar jogar nos aflitos ou na ilha. Para você ver quanto chegou nesse nível. Para você ver Se quanto o for nos pessoal aflitos, não vê seriam muito Arruda como opção e se preocupou com a 17. questão do gramado. Nos aflitos seriam 18 mil pessoas, 17.500, eu acho. E na ilha, 26.400 pessoas no máximo, assim. Mas o Arruda está liberado para. Detalhe, o Arruda está liberado para 30, mas numa condição muito mais precária. Em tese, por exemplo, é muito melhor ter 26.400 na ilha e não ter esse aperreio do que ter 30 mil no Arruda e na situação atual. E a gente está falando de estrutura. O Arruda, a capacidade não irá aumentar, tá? Essa capacidade do Arruda Não não irá vai, não aumentar. vai, não vai, não vai. Então, realmente é algo Nem para ser discutido nos próximos dias. Pelo menos não para o próximo fim de semana, porque ainda vai ser fora de casa, né? Que a gente vai falar daqui a pouco. isso, É isso. isso. E aí, falando do jogo, Fábio, esse foi a tônica até sair o primeiro gol do Santa. O primeiro gol do Santa, que acontece ali com 27 minutos, né, que nem a gente está vendo aqui na tela, marcado por Renato, foi basicamente a primeira boa jogada construída pelo Santa. Uma jogada que começa pelo meio com o William Júnior, ele abre a jogada pela esquerda com o Natan, que acerta um bom cruzamento, o Renato faz 1-0 e depois comete assim uma bizarrice, uma irresponsabilidade, uma burrice gigantesca que vai comemorar com o torcedor, leva cartão amarelo, o segundo dele é expulso. E aí o Santa Cruz faz 1-0, mas gera uma Foi preocupação, né? aplaudido na saída, viu? Assim, de vez em quando, assim, tudo bem que fez o gol e tal, mas caramba, assim, obviamente, nem cada torcida, cada torcedor reage de um jeito, tudo bem. Mas eu confesso que me chamou muita atenção o cara fazer uma cagada desse tamanho e sair sob aplauso ainda. Eu vou pegar muito pesado, viu, na avaliação dele. Quando eu for chegar no campinho, eu só não vou comentar muito agora para não ser repetido, mas eu não perdoo não uma bizarrice dessa não, sabe? Enfim. E aí o Santa tem um jogador a menos e se gera uma expectativa de, pô, já não era um jogo tão bom do Santa. Faz um gol, mas tem um jogador a menos. O que é que vai acontecer daqui para frente? E na verdade o que a gente viu acontecer foi um Santa Cruz crescer de rendimento mesmo tendo um jogador a menos. E aqui para mim, Fábio e Maestro, entra um ponto crucial que eu acho que era algo que vinha pesando muito nas atuações ruins do Santa, que é falta de confiança, afobação que a gente via muitas vezes no time. E você abriu o placar com 1-0, a tranquilidade que abrir o placar trouxe se sobrepôs à dificuldade de você ter um jogador a menos, sobretudo quando você está enfrentando um adversário de um nível mais baixo e que está fragilizado devido à situação no campeonato. Então, dada a superioridade que o Santa Cruz tinha no jogo, mesmo tendo um a menos, mas ele conseguindo ter mais tranquilidade e calma para fazer a jogada, o Santa se impôs mais depois dali e começou a jogar um pouco melhor. O Santa chega com outras jogadas de perigo. Logo em seguida tem um lance que Galhardo tenta chutar de longe, né, e quase marca o segundo. E depois o Santos chega no segundo gol, mais uma jogada de bola aérea que era uma dificuldade do Santa. Eu acho que o Santa não tinha feito nenhum gol de cabeça na Série D até agora. Se tinha feito era tipo 1-2, assim. Mas em bola parada, eu não me recordo do Santa Cruz ter marcado nenhum gol. E o Santa chega ao segundo gol dessa forma, uma jogada de escanteio que Eurico, uma jogada até que parece ensaiada, porque Eurico ele sai, quando tem o escanteio, né, quando tem a cobrança, Eurico está fora da área. E ele se movimenta para atacar a bola ali mais ou menos na primeira trave, e Yuri Ferraz ele até ajuda um pouco ali na marcação, segurando os jogadores do 13 para Eurico conseguir subir com maior tranquilidade, faz o 2-0. E no comecinho do segundo tempo, o Santa Cruz chega ao 3-0 de novo em bola parada, um cruzamento de William Júnior, a zaga do 13 corta mal, e aí o William Alves aparece como um camisa 9 oportunista, assim, não desiste nunca da jogada, acredita até o final e com um carrinho faz o 3-0. Depois disso, depois do 3-0, Fábio, aí eu acho que o Santa sente o jogador a menos, porque também tem a questão de que com 3-0 o Santa se lança menos ao ataque, né? Já tá com 3-0, não tem para que mais a gente ficar se expondo, então
vamos recuar um pouco, segurar um pouco o jogo, vamos cozinhar um pouco mais a partida, Tinha que fazer o tentar goleiro sair só na trabalhar boa. também, né, Arthur Silva? Tinha que recuar Exatamente. para o goleiro trabalhar, senão não adiantava de nada, né? Exatamente. Tinha que dar confiança para ele, né? E também pesou depois disso, Fábio, depois de um tempo, o cansaço. Porque quando você tem um jogador a menos, você sabe que você vai ter que correr mais, ainda mais nesse momento que o Santa teve mais sem a bola, né? E teve que correr para marcar. Então você tem que se desdobrar mais. E aí depois de um tempo a gente viu um Santa que não teve tanta força para gerar jogadas de ataque. Eu acho que muito pela questão física também. Cabo demorou para mexer, mas eu nem critico porque também o banco estava bem é, estava bem limitado, né, dado todos esses jogadores que foram poupados, e no final foi isso, um 3-0 com o Santa conseguindo recuperar essa confiança e cumprindo aqueles objetivos que eu falei antes da partida. Então, no final do dia, o saldo foi positivo, não que tenha sido uma exibição para o torcedor olhar e dizer, voltou aquele Santa do primeiro turno, agora a gente, se jogar essa bola, estamos bem no mata-mata, não é isso, mas foi um primeiro passo. Foi uma quebra daquela corrente negativa ali de resultados para a equipe conseguir aspirar a dias melhores aí no mata-mata. Muito bem, vamos para o campinho, né? Vamos analisar individualmente aí os jogadores do Santa, né? Começando pelo Rô Kennedy, Arthur Silva. Mas antes, o recado do Shine Box, tá? Já ia esquecendo aqui, mas o nosso querido Alan Roberto já colocou na tela. Shine Box tá o melhor da comida chinesa. Você pode pedir domingão. Não sei como tá aí no Recife, mas aqui em João Pessoa tá uma chuva que não acaba mais. Então, se É você chove tiver. para. Aqui não parou nenhum momento. Mas enfim, se você quiser encerrar seu domingo da melhor maneira, pede o Shine Box agora, tá? O QR Code tá na tela. É só você apontar a câmera do seu celular e você que tá no Recife, você já vai ser direcionado para a unidade mais próxima da sua casa, tá? O QR Code já manda você ali para a unidade mais perto aí de onde você está. E aí é só fazer o pedido, comida chega rápida aí na sua casa e você aí tem o melhor da comida chinesa aí para aproveitar nesse domingo ou também durante a semana, pro almoço também, enfim, vale em qualquer hora. Shining Box, a nossa parceira aqui no 45 minutos. Bom, agora voltando ao campinho, o Rô Kennedy, né? A gente já falou aqui que aproveitou a oportunidade, né? Fazia tempo, não jogava desde o Pernambucano, né? O Rô Kennedy deu para pegar um ritmo. Foi o que melhor aproveitou a oportunidade aí dos jogadores considerados reservas? Um dos. Tiveram outros que também aproveitaram bem a oportunidade, mas o Kennedy eu vou colocar aqui um jogou bem, Fábio, que fica aquele verdinho mais claro ali. No segundo tempo, o 13 teve duas finalizações que fizeram ele trabalhar. Tem um chute rasteiro, eu acho que de Rodrigo Gaia, finalização de fora da área, perigosa ali, ele consegue fazer uma boa defesa. Esse nome durante a transmissão, assim, ele era difícil concentrar, meu irmão. É muito bom o nome. Rodrigo Gaia. O que teve de torcedor no Twitter do Santa, Cássio, dizendo assim, pô, esse cara joga com a cabeça pesada, velho. Joga preocupado. Sei lá, não, tem que ver a relação da Gaia aí, né? Pode ser outra coisa, Porque pô. é sobrenome mesmo, viu? Não Eu é. acho que é sobrenome. Eu acho que é É sobrenome. mesmo, aí, ó, tá vendo? É, Rodrigo Gaia, é muito bom, pô. mas teve essa finalização e teve também um cabeceio, né? Um escanteio que tem uma cabeçada e ele consegue fazer a defesa e aí eu vou ter que comentar porque assim, todo torcedor do Santa quando viu o lance fez, se fosse Felipe Alves, ele não segurava essa bola nunca, ele espalmava. Porque Felipe Alves se tem um ponto que a gente critica muito dele, é que não tem quase nenhum lance que ele segura a bola assim. Todas as vezes ele espalma, muitas vezes já ele já teve gols que o Santa Cruz levou justamente por causa disso, né? Porque ele espalma mal para frente da área, enfim. Então, é, eu acho que foi uma boa atuação de Rock Kennedy, importante, não apenas ele passar a partida sem sofrer gols, mas ter lances ali em que ele consegue participar, ganhar um pouco de confiança, porque querendo ou não, o Rock Kennedy, quando ele sai do gol do Santa Cruz, é bom a gente lembrar que ele viveu um momento ruim ali, né? Ele teve um momento de falha, vinha num momento muito bom, mas teve uma falha, então é importante ele voltar também, dando essa confiança para seguir no gol. A torcida também é, apoiou muito nos momentos de defesa dele, gritou o nome dele, gritou meu goleiro é paredão. É por isso que eu estava falando antes com o Cássio, né? Me surpreenderia muito Cabo voltar com o Felipe Alves, porque assim seria arrumar uma briga com a torcida de forma completamente desnecessária, sabe? O Kennedy entrou agora, deu conta do recado, então mantenham o garoto aí daqui para frente. Eu acho que é isso que deve acontecer.
Vamos ver, né? Porque pode ter sido só uma preservação, né? Joga em casa, a torcida tá pegando no pé, deixa o cara fora e no É outro isso que eu volta. alertei. Exatamente, Pode é isso que eu ser, alertei. pode Eu ser. acho que Roquene pode ser, mas ao mesmo tempo pode ter sido o seguinte: o jogo vai ser em Sergipe. O jogo não vai ser no Arruda. De repente, olha só, eu não vou colocar Felipe Alves para ser cobrado na frente na Arena Pernambuco por 10 mil pessoas. De repente, eu vou preservar o cara para contar com o cara no mata-mata. Então, assim, veja, pode ser, naturalmente, pode ser Roquene. Só não descarte a possibilidade de ter sido para preservar o jogador. Eu vejo dessa linha. É exatamente o que eu tinha dito, isso que o Fábio falou agora. É uma possibilidade, mas assim, é o que eu tô dizendo. Vai ser comprar uma briga com a torcida. Enfim, vamos aguardar. Não Mas é vou, não vou aquilo, o jogo é perder muito fora, né? tempo. Se ele vai bem fora no primeiro jogo, segue, ninguém nem vai É, lembrar mais. exatamente. E se Aí se Mas ele for for também se mal, ele mal, vai aí. lá, é se ele vai Roquene lá na e vai volta. mal, é da vez que o torcedor vai no Arruda só pra ou criticar Felipe Alves se ele jogar ou criticar Marcelo Cabo. Assim, se prepare. Paz não vai ter, não. E até mata-mata tem pênalti, Lembrando né? que E ele o foi Felipe contratado na Alves experiência é dele muito para bom esse com momento, pênalti. tá? Desculpa, Fábio. Não, era só. Porque assim, a hora do Felipe Alves é no mata-mata porque ele é muito bom em disputa de Exatamente. pênaltis, né? Tem esse detalhe, né? E ele foi Bom que você contratado pode na mudar experiência ali. dele para esse Roqueire também momento. tem um bom histórico, tá? De pênaltis. Na base do Santa, teve uma Copa São Paulo que o Santa se destacou, acho que em 2020. Ele era o goleiro do Santa nessa copinha. O Santa passou, salvo engano, de um mata-mata. Ele pegou 3 pênaltis da disputa. No Santa Cruz, no começo do ano, eu acho que ele agarrou um pênalti no amistoso contra o CSA no começo do ano. E depois eu acho que não teve nenhum pênalti que ele teve a oportunidade de defender. O Santa não chegou a ter disputa de pênaltis nem contra o 13, por exemplo. Mas ele também tem um certo histórico, o Rock Kennedy. Por favor, não façam campanha para Felipe Alves, não. Deixa o menino Rock aí. Ó, inclusive, curiosamente, apareceu um tweet aqui pra mim que Felipe Alves é o segundo goleiro com mais pênaltis defendidos na Série A. Ele só perde pro Fábio do Fluminense. Tá, Eu então. acho que ele deveria voltar para a Série A. Cássio, não quer não um goleiro, não? Felipe Alves, olha aí, ó, que pegou mais pênaltis na Série A. Leve pro Não, o esporte, por favor. segundo, o segundo. Segundo, À segundo. frente de Mas no Cássio, esporte, tá? Do Corinthians. no esporte ele Que vai se conta tornar o é primeiro. essa? Que conta é essa? Cara, um tweet aqui, Rodolfo Rodrigues, que é um estatístico, ele publicou há algumas horas que. Mas assim, de quem está em atividade, que ela, naturalmente, na história da Série A, como é que é? De quem ainda está em Isso, Não, na acho que é atividade? quem está em Brasileirão atividade. de pontos corridos. Ah, ok, Ah, ok. tá querendo arrumar um clube pro homem. Muito bem, Rodolfo, obrigado. Desenrola aí. O Twitter é mais pra chamar a atenção do Fábio, que pegou um pênalti, né, contra o São Paulo, e aí a lista aparece o Felipe Alves. Bom, vamos pra dupla de zaga, Eurico e o William Alves. Eu vi muito torcedor dizendo que o William Alves tem que ser titular, é experiente, essa fase decisiva aí. Eu vou colocar um muito bem pros dois, tá? Eu gostei da partida da dupla de zaga do Santa. Ainda mais um jogo em que o Santa teve um jogador a menos ali, então tiveram que se desdobrar em alguns momentos, foram bem. O Santa não sofreu grandes riscos. E além disso, cada um deles fez um gol, né? Na bola aérea. Eu acho que muito do torcedor que está pedindo o William Alves de titular, e eu concordo, porque Matheus Vinícius caiu muito de rendimento nas últimas partidas, vem tendo ações irresponsáveis em sequência em alguns jogos do Santa, e o Santa hoje ele melhorou muito na bola aérea. Tanto na parte defensiva, mas também na parte ofensiva, não à toa. O Santa teve 2 gols marcados em bola aérea em jogada de bola parada, e também o primeiro gol foi uma bola aérea também, né? De cabeça ali o gol de Renato, mas aí numa jogada de bola rolando. Então, é, eu colocaria sim o William Alves de titular nas próximas partidas, tá? Não sei se Marcelo Cabo vai fazer isso, mas aí até respondendo o que você perguntou antes, Fábio, eu acho que o William Alves foi desses que talvez aproveitou a oportunidade, talvez até melhor do que Rock Kennedy, conseguiu se destacar mais do que Rock Kennedy. William Alves, eu sou meio suspeito para falar, porque por mais que eu tenha sido muito contra a vinda dele no começo do ano, mas no Campeonato Pernambucano me rendi a ele, porque fez um Pernambucano muito interessante. E tá colocando aí uma dúvida na cabeça do Marcelo Cabo, ao meu ver. Então, muito bem aí para os dois. Bom, laterais, né? Yuri Ferraz hoje, né? Sem Israel e sem Totti, foi o titular, e o Natan do outro lado. Yuri Ferraz, eu vou colocar o laranja. Não esteve bem, Yuri Ferraz. Eu até brinquei com o pessoal que muito torcedor estava falando que o William Alves e Rock Kennedy conseguiram as vagas de titular hoje, né? E eu falei que Totti também conseguiu a vaga de titular hoje, mesmo sem entrar em campo, porque o Yuri Ferraz, ele demonstrou que Totti é titular desse time sem muita dúvida, né? Já que Israel está lesionado e não deve mais atuar na Série D, então a disputa na lateral direita fica entre Totti e Yuri Ferraz. E Yuri Ferraz hoje foi muito mal, sem sombra de dúvidas aí, o pior jogador do Santa na partida,
não conseguiu contribuir ofensivamente, defensivamente também muito atabalhoado, então fica aí o laranja para ele. Natan eu vou colocar também o muito bem, tá? A melhor avaliação possível ali. Natan, até o primeiro gol do Santa, não vinha fazendo uma partida boa, mas na verdade, basicamente ninguém do Santa estava bem na partida até ali, né? Salvo uma exceção ou outra. Mas depois disso cresceu muito de rendimento, tá? Natan responsável ali por, principalmente na parte ofensiva, ajudando muito a equipe. O cruzamento dele no primeiro gol é um cruzamento muito bom, mas ele tem também outras chegadas, sendo muitas vezes inteligente ali no segundo tempo para ganhar tempo, sabe? Jogadas que ele estava contra 3 marcadores do 3, ele conseguia ganhar o lateral, gastava tempo, conseguiu alguns dribles interessantes. Então, sem sombra de dúvidas, a melhor partida de Natan com a camisa do Santa. E se existia alguma dúvida sobre o titular da lateral esquerda do clube, Natan hoje acabou com essa dúvida. Muito bem, partindo para o meio de campo, né? O Gabriel Galhardo, Pedro Favela e William Júnior. Eu vou colocar para Gabriel Galhardo e Pedro Favela. Eu vou colocar para os três o bem, tá? Eu acho que eles não estão no patamar do muito bem, mas eu gostei da partida dos três. Pode colocar os três já. Gabriel Galhardo é um dos caras que precisava retomar a confiança. Ele vem sendo um destaque do Santa Cruz na campanha da Série D, mas tinha caído de rendimento, né, nas últimas partidas, junto com todo o time, é bem verdade. Mas eu acho que ele conseguiu hoje. Eu até falei que talvez o Santa Cruz tivesse algumas exceções de jogadores que estivessem bem, até mesmo antes do primeiro gol. Eu acho que Gabriel Galhardo era um desses caras. Ele vinha conseguindo funcionar ali. Não coloco no muito bem porque eu não acho que foi um destaque, assim, mas fez uma boa partida. Pedro Favela também uma boa partida, a melhor dele com a camisa do Santa. É um cara que não tinha dito ainda que veio, né, nessa Série D. Eu até falei antes do jogo que, para mim, hoje era uma partida para, por exemplo, Lucas Siqueira, que eu já falei aqui que não entendo ele ter sido encostado e não ter mais nenhuma atuação no Santa, porque ele está treinando em separado, nem sei se chega a treinar com o elenco, não é mais utilizado, mesmo o Santa tendo que pagar os salários. Hoje era um jogo para mim que Lucas Siqueira poderia jogar no lugar de Pedro Favela. Porque o Lucas Siqueira, que a gente já viu jogar no Santa em 2024, mesmo no Pernambucano de 25, que ele esteve mais abaixo, para mim tem um nível acima desses jogadores para poder ser opção. Mas o Santa não quis seguir dessa forma. Pedro Favela entrou e até que queimou minha língua. Fez uma partida boa hoje, muito lutador ali, sobretudo no primeiro tempo. No segundo tempo não apareceu tanto para o jogo, até porque o Santa Cruz não apareceu tanto para o jogo, mas uma atuação positiva dele. E o William Júnior também. O William Júnior eu acho que eu vou colocar até o muito bem, tá, Fábio? Porque eu acho que vale até a gente mudar aqui, Alan, o William Júnior para o muito bem, porque ele deu 2 assistências, né, no final do dia. As 2 cobranças de bola parada que o Santa Cruz conseguiu marcar o gol foram a partir de William Júnior, e ele também tem participação no primeiro gol. Então é um cara que não tem, às vezes, participações durante todos os 90 minutos, entregando tanto, né, numa rotação tão alta, mas que participa de momentos decisivos. E o Santa estava precisando recuperar o William Júnior. Eu nunca fui muito fã dele, mas é um cara que no primeiro turno ali foi bem útil nesse aspecto, de ser um cara decisivo, né, participar de lances importantes. E hoje ele conseguiu isso. Então, o crescimento que o Santa teve, por exemplo, na bola parada, tem participação dele também, já que ele cobrou 2 bolas, e aí no primeiro gol também ele tem essa participação. Então, muito bem aí para o William Júnior. João Pedro. Vou falar logo todo mundo aqui do ataque. O João Pedro eu vou colocar o razoável, tá? Acho que fez uma partida discreta, não conseguiu muita coisa no jogo, mas também eu vou colocar o jogou mal porque seria injusto eu colocar ele no mesmo patamar do Yuri Ferraz. Então, razoável para João Pedro. Esse é um dos caras que não aproveitou tanto a oportunidade. E se existir uma dúvida na cabeça de Marcelo Cabo, se o titular ali para a camisa 10 é o William Júnior ou João Pedro, eu acho que hoje o William Júnior mostrou que está na frente da fila com a atuação que conseguiu hoje. Renato, do outro lado, eu vou colocar o muito mal para Renato, porque assim, eu não vou perdoar a expulsão que ele teve. E por mais que o torcedor diga que foi Santa Cruz 3-0, não influenciou a expulsão dele, se o Santa Cruz tivesse vencido hoje por 5-0, o Santa Cruz era líder da chave. E veja, o Santa Cruz conseguiu esse 3-0. Se fosse 11-11, tinha chance do Santa Cruz ter conseguido mais 2 gols ali no segundo tempo. Depois que o Santa marca logo no comecinho do segundo tempo, a equipe quase que abdica de atacar, porque também tem uma a menos e o cansaço bateu. Mas se tivesse mais uma pessoa ali no ataque, ajudando e contribuindo, poderia ter conseguido, né? E a gente vai depois falar do chaveamento. Para mim, o chaveamento ali, você sendo primeiro, era um chaveamento mais interessante, não vou entrar tanto em detalhe, mas a burrice de Renato é muito grande. Ele, primeiramente, já vinha mal até o gol, tem o gol, mas eu não aceito um jogador levar uma expulsão dessa forma. Para vocês terem uma ideia, o Santa Cruz poupou hoje
6 jogadores. Com Foram 6. 27, 28 minutos, tá? Não é tipo 45 segundo tempo, selou a classificação, acabou o jogo, não. É tipo meia hora de jogo. Exatamente. Maestro, o Santa hoje poupou Matheus Vinícius, Balotelli, Rodrigues, Totti e os dois pontas. 6 jogadores que o Santa nem relacionou, justamente para não ter como perder ninguém para o mata-mata. Aí o cara vai e é expulso assim, de graça. Escolhe ser expulso. E aí não adianta vir dizer, ah, essa regra é absurda, o cara não pode comemorar o gol. Tanto faz se a regra é absurda, se é legal, se é boa ou se é ruim. É a obrigação dele conhecer a regra e seguir a regra, porque não é Renato, nem o torcedor do Santa Cruz que vai mudar a regra. E já A passou o regra é essa. período onde isso é desculpa, tá? Isso era no primeiro momento, o cara esquecia, isso já tem Sim, anos, assim, acho que na base você já sabe, né? Uma categoria de base o cara já sabe que não pode. Então, assim, essa acho que a desculpa ficou bem no passado também. exatamente. E assim, não é nem torcedor do Santa Cruz, nem Renato que vai mudar a regra. A regra existe, ela precisa ser seguida e priu. Não tem discussão. É, comprometeu para o primeiro mata-mata, que o Santa Cruz vai ter um destaque, um desfalque. E para mim é lance assim para levar uma multa, tá? É para chegar lá e dizer, ó, você vai ser multado porque não existe. A gente poupou aqui 6 jogadores, jogou com o time desfalcado para não ter ninguém que ficasse de fora da próxima rodada e o cara faz um negócio desse. Porque se você é expulso no lance de jogo, tem um contra-ataque e tal, a gente podia discutir, mas o cara escolheu ser expulso. Não existe isso. Então, muito mal aí para Renato. E para Thiago Galhardo eu vou colocar o razoável. Eu acho que não foi uma grande partida de Thiago Galhardo, mas é um razoável num viés positivo, porque ele vinha de atuações muito ruins. Eu vinha colocando ele sempre aqui, ou no laranja ou no vermelho, mas hoje ele conseguiu participar do jogo, algumas vezes voltou, conseguiu criar algumas jogadas. Não foi um jogo de destaque, mas foi um jogo ali de que ele voltou pelo menos para uma regularidade ali no meio termo ali, conseguindo ser minimamente útil para o time. Então, razoável aí para ele. E o Dos banco? reservas, Fábio, eu acho que assim, primeiro David de cabeça pode colocar já o sem nota, entrou muito no final, não tem o que avaliar dele. Jonatas Paulista e Iago, eu também vou colocar o sem nota, porque também entraram na reta final. Eu acho que só dá para avaliar aqui dos reservas Vini Silva e Pedro Henrique. E aí os dois eu vou colocar o razoável, tá? Entraram num momento ali que não tinha muito jogo acontecendo, não comprometeram, também não conseguiram nada acima da média, então razoável ali para os dois. Muito bem. Melhor em campo, William Júnior. Ah, não, para mim o melhor em campo foi Natan, tá? Eu acho que foi uma exibição muito boa do lateral esquerdo do Santa. Fica aí como o melhor em campo para ele. E Marcelo Cabo. Bem, Eu colocar o acho bem. que Não é muito bem, 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 viu? Assim, o cara é, bancou o time alternativo, bancou a alteração de goleiro e a expulsão de Renato é muito fora do controle dele. Assim. não, total, total. Eu não só não vou colocar o muito bem, porque para mim muito bem assim o Santa tem que ter feito uma grande partida, sabe? Não acho que foi exatamente isso. Talvez Então, talvez o ponto que você trouxe, o de olhar o jogo e falar, pelo saldo, dá para buscar essa liderança aqui. O Santa ficou a dois gols, mas assim, pelo número de gols marcados, acho que tem que fazer três, tirar três, né? É, eu ficou pensei que 12 a 5 a 10. 0 seria suficiente. No caso, o número de gols marcados passaria, então, já, né? É, só para agora me bater uma dúvida danada, porque foi 12 a 2. Deixa eu só. Passaria porque o América tem 21 e o Santa Tem, 20. ou seja, se o Santa faz, ou seja, igualaria, o Santa chegaria a 22 gols e ficaria com 21 América, pronto, tirada a dúvida. E teve tempo para isso, né? Assim, o gol de William Alves está ali com 3 minutos do segundo tempo. Tudo bem que o time está com a menos, mas assim, o América parou lá, tava, assim, fez o resultado dele e talvez o Santa pode ter. Porque a gente vai ver daqui a pouco. Teria sido interessante ser líder, tá? Assim, Sim, eu acho que seria melhor do que ter ficado com falando de chaveamento agora, que a gente vai. O chaveamento do segundo lugar, justo pelo confronto da terceira fase, talvez fosse melhor ter ficado em primeiro. é isso. Então eu vou colocar o bem por causa disso. Eu acho que não foi um muito bem porque a exibição não foi excelente. Eu vou guardar esse muito bem para quando a gente vê de fato isso acontecendo, ou talvez quando for um jogo mais decisivo, o adversário colocando mais É, dificuldades, né? Mas eu acho que foi um jogo correto, a escalação foi correta, a decisão de poupar foi correta, a decisão de colocar Rock Kennedy como titular também foi correta, então avaliação positiva para Marcelo Cabo. muito bem.